Oi galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Como tem passado esses dias? Espero que todos estejam muito bem. Bom, eu estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês uma coisa. Tanto o material apostilado que eu fiz para vocês, mas também eu vou passar aqui uma explicação, porque esses assuntos que eu estou gravando aqui para vocês são assuntos que são de certa forma revisionais, porque nós já vimos em sala de aula, mas eu vou passar mais uma vez aqui antes da gente entrar em um assunto novo. Então o assunto que nós vamos revisar hoje é processos de formação de palavras. Lembrando, nós temos dois grandes processos de formação de palavras, composição e derivação. Nesses dois processos, nós vamos ter uma diferençazinha. Quando eu estou compondo, eu estou unindo. Mas eu vou unir o que, professor? Aí você vai lembrar lá das estruturas das palavras. Eu tenho uma estrutura chamada radical, que é aquela parte mais importante da palavra, que muitas vezes não sofre alteração. Então, o radical vai ser o elemento-chave aqui para o processo de composição. Lembre-se, palavras simples e palavras compostas são dois conceitos que estão muito atrelados a esse processo de composição. Como assim? Quando eu estou compondo algo, formando palavras compostas, eu estou unindo dois radicais. E eu vou ter dentro da composição duas maneiras de se compor. Como assim? A justaposição e a aglutinação, que mais tarde, daqui a pouquinho, eu vou detalhar mais para vocês. No processo de derivação, eu vou ter um processo que eu vou partir de uma única palavra e a partir dessa palavra eu formo, ou seja, a partir desse radical eu vou formando outras palavras. É só lembrar vocês daquele conceito de família de palavras. Família de palavras é um conjunto de palavras, tipo o grupo do WhatsApp de vocês. É um conjunto de palavras formadas a partir de um mesmo radical, mas isso só vai acontecer na derivação. Na composição, união de dois radicais. Derivação, de um mesmo radical, eu formo outras palavras derivadas. Beleza? Deixa eu colocar aqui para vocês, para a gente ir detalhando. Na composição por justaposição, a característica básica é o fato de eu unir dois radicais, certo? Sem que ninguém sofra com a perda de sons, com a perda de fonemas. No caso da palavra para-raios, guarda-roupa, das palavras para-raios, guarda-roupa, segunda-feira e girassol. Percebam vocês que essas palavras só foram unidas ou através do hífen ou propriamente pela união das duas palavras sem esse elemento e ninguém perdeu nada. Diferentemente da aglutinação que vocês vão ver lá na frente, que o que vai acontecer é que na palavra aglutinada, lembre-se o exemplo que eu disse a vocês, toda vez que eu aglutino alguma coisa, eu vou perder. Toda vez que eu justaponho, ou seja, a justaposição acontece, é como se eu estivesse colocando em ordem, tudo bem organizadinho. Quando está tudo organizado, ninguém sai perdendo nada. Quando eu aglutino, que eu bagunço, eu acabo perdendo certas estruturas. No caso da aglutinação, eu vou perder fonemas, ou seja, eu vou perder sons, que são representados pelas letras. Vejam vocês. Então, percebam que na justaposição, segunda-feira ficou intacta, a palavra ficou intacta, guarda-roupa ficou intacta, para-raios e girassol, ou seja, na união desses dois radicaizinhos aqui, ó, girassol, segunda-feira, guarda-roupa, para-raios, na união desses radicais, ninguém perdeu nada. Diferentemente da aglutinação, eu tenho a palavra água ardente. Veja que tanto água tem o A aqui no final e ardente tem o A inicial. Mas quando eu faço a aglutinação dessa palavra, alguém vai cair fora. No caso, um desses As aqui caiu fora. A palavra planalto, a mesma coisa. Tem a palavra plano e a palavra alto. Quem caiu fora? O O. Então, veja que alguém sai sempre perdendo. Aglutinei, eu baguncei, perdi alguma coisa. Perna alta, perna e alta. Um desses As aqui também caiu fora. Beleza? Então, eu acho que no processo de composição é bem simples, até mesmo porque ele só tem dois subprocessos.
justaposição e aglutinação. Vamos lá. Quando eu derivo, acontece o seguinte: na derivação eu tenho mais processos em que eu tenho que entender aqui para vocês, mostrar para vocês aqui que esses processos são bem simples. Lembrando sempre daqueles principais elementos que nós vimos lá nas estruturas das palavras: prefixos, sufixos e radicais. Esses são os principais elementos para entender o processo de derivação. Na derivação prefixal, o que é que vai acontecer, professor? Derivação prefixal, como o próprio nome diz, eu acrescento um prefixo ao meu radical. Radical feliz, acrescentei o prefixo in, transformei e formei uma nova palavra, infeliz. Significa dizer para vocês o seguinte, que a diferença da composição para a derivação, eu volto lá quando eu comecei o vídeo, mostrando para vocês o seguinte: derivei, eu formo uma palavra a partir de um mesmo radical. Na composição, eu faço a união de dois radicais diferentes, segunda-feira. São dois radicais totalmente distintos. Na derivação, eu tenho um radical formando uma nova palavra. E aí está a sacada para vocês. O que? Lembre-se que sempre que eu mantenho um radical, eu mantenho cerca de 60% a 70% do significado da palavra. E essas estruturas menores, como prefixos e sufixos, elas também terão significados. Então, prefixo, in aqui, qual foi o significado dado a ele? Negação. Uma pessoa infeliz é uma pessoa contrária, é uma pessoa que não é feliz. Esse não está subentendido pelo prefixo in. Leal, desleal. Acrescentei um prefixo, formei uma nova palavra a partir desse mesmo radical. Veja que o prefixo des também indica a ideia contrária, negação. Desleal é o contrário da pessoa que não é o contrário da pessoa, desculpa, que é leal. Beleza? Impróprio, prefixo in, claro, porque é antes de P, certo? Impróprio, algo que não é próprio. Beleza? Então, vocês percebem que essas estruturas menores, como prefixos, e a gente vai ver lá na frente sufixos, elas são, sim, estruturas que têm significado e por conta disso, elas alteram o significado da palavra original. Então, prefixação ou derivação prefixal é o processo que eu uso um radical e acrescento a ele um prefixo, formando novas palavras. A ideia aqui é formar novas palavras, beleza? Derivação sufixal, ao contrário da a sufixal, eu acrescento um sufixo ao radical. Chato mais ice, chatice. Criança mais ice, criancice. Simples mais mente, simplesmente. Rápido mais mente, rapidamente. O que foi que eu fiz aqui, professor? Eu simplesmente acrescentei sufixos aos radicais. Tranquilo até aí? Fácil, como tirar doce da boca de criança. Na derivação prefixal e sufixal, eu vou já colocar as duas aqui para vocês entenderem, porque a galera sempre confunde derivação quando é, professor, derivação prefixal e sufixal e quando é derivação parasintética. Porque nas duas vai ter o que elas têm em comum é o seguinte, que tanto a derivação prefixal e sufixal quanto a parasintética, eu vou acrescentar prefixos e sufixos a esse radical, só que com uma diferença. Na derivação parasintética, esses prefixos e sufixos devem ser acrescentados simultaneamente. Guarda essa palavra, simultaneamente. Como assim? Eu tenho que colocá-los ao mesmo tempo. Se eu tiro um desses elementos na parasintética, a palavra começa a perder o seu sentido. Na derivação prefixal e sufixal, não. Veja, a palavra deslealmente. Se eu tiro aqui o sufixo, certo? A palavra desleal existe. Se eu tiro o prefixo, a palavra lealmente existe. A palavra infelizmente, a mesma coisa. Se eu retiro um dos dois elementos, a palavra faz sentido e ela existe no nosso vocabulário.
Se eu tiro o mente, por exemplo, infeliz existe. Se eu tiro feliz, se eu tiro um in e deixo a palavra felizmente, também existe. Desvalorização. Se eu tirar aqui o desvalorização, existe. Ok? Então significa dizer que se eu tiro um desses elementos na derivação prefixal e sufixal, a palavra continua existindo. Na parassintética isso não é possível. Se eu tiro, por exemplo, o sufixo, aqui vocês vão perceber que essa palavra, o restante aqui, ele não fará sentido. Tardecer não existe, mas existe o que? Entardecer. Se eu tiro o sufixo em tarde, também não existe. Então vocês percebem que acrescento nesses dois processos o seguinte: prefixos e sufixos, com uma diferença. Na prefixal e sufixal, eu tenho o seguinte: na prefixal e sufixal, eu posso tirar um dos elementos. Na parassintética, isso não cabe. Beleza? Isso está tranquilo e fácil. Beleza? Vamos continuar. E aqui, a galera me pergunta: professor, regressiva. A derivação regressiva é mais um processo que nós estudamos. Lembre-se, derivação, eu estou saindo de um mesmo radical e gerando novas palavras, certo? Na regressiva, como o próprio nome diz, é como se você estivesse regredindo, voltando. Vocês percebem o seguinte: na regressiva, isso vai acontecer geralmente com os verbos. Verbos que geram substantivos, ok? Significa dizer o quê? Que quando eu estou regredindo, eu estou saindo de uma classe maior para uma outra classe menor. Como assim, professor? Classe maior e classe menor? Geralmente os verbos, nesse caso da regressiva, vão dar origem, para o substantivo, certo? Alcançar, alcance. Ajudar, ajuda. Beijar, beijo. Chorar, choro. Perder, perda. Veja que acaba, obviamente, se eu estou mudando a classe gramatical, eu estou tendo alteração na palavra. Veja, alcançar se transformou em alcance. A palavra sofreu alteração e eu saí de um verbo e voltei para um substantivo. Ajudar, ajuda. Eu perdi o R aqui nesse caso, sofreu alteração. Porque a galera confunde muito regressiva com imprópria. Na imprópria, eu vou mudar, e aí um ponto que tem em comum entre essas duas, tanto na regressiva quanto na imprópria, sofre alteração da classe gramatical. Só que na regressiva, a palavra sofre alteração. Na imprópria, a palavra se mantém intacta. Porém, a palavra, nesse caso aqui, ela sofre mudança de classe gramatical, ou seja, deixa de ser um advérbio e passa a ser um substantivo, ou deixa de ser um verbo e passa a ser um substantivo. E ela sofre a mudança de classe gramatical, porém, ela não sofre alteração na sua estrutura. Você percebe aqui, ó, a palavra andar originalmente é um verbo, beleza? A palavra andar originalmente é um verbo. Eu ando, tu andas, ele anda. Nós andamos, nós andais, eles andam. É um verbo. Mas o simples fato de eu ter colocado aqui um artigozinho do lado desse verbo, eu já transformei esse verbo em substantivo. Veja que o andar dela é muito bonito. Ou seja, eu estou dando nome àquela ação, porque eu fiz um processo chamado de substantivação. Quando eu coloco um determinante ao lado de qualquer classe gramatical, eu acabo gerando e formando essa palavra, transformando essa palavra em substantivo. Então, andar aqui se transformou em substantivo porque ela veio acompanhada do determinante ou, que é um artigo. Olha o outro determinante aqui, meu, pronome possessivo. Meu não foi muito forte para ele. Ou seja, a palavra não, originalmente, se você for pegar lá na gramáticazinha ou no dicionário, a palavra não é determinada como um advérbio de negação. Ele indica a circunstância de negação. Mas o simples fato de eu ter colocado ele acompanhado de um pronome possessivo, ou seja, de um determinante, eu faço o que, professor? Transformei esse não, que antes era advérbio, em substantivo. A palavra aqui, admiráveis. Admiráveis é adjetivo, certo? Caracteriza. Olha, aquelas meninas são admiráveis, aquelas pessoas são admiráveis. Eu estou caracterizando.
Mas o simples fato de eu ter colocado um artigo, ou seja, um determinante ao lado dessa palavra, eu transformo a sua classe gramatical. Simplesmente assim. Os admiráveis estão escondidos. Adjetivo, antes era adjetivo originalmente, transformei em substantivo. Então, gente, só para finalizar, a diferença entre a imprópria e a regressiva é o que é, primeiro, antes da diferença, o que é em comum entre elas. Tanto na regressiva quanto na imprópria, eu vou ter a mudança da classe gramatical. Só que na regressiva, vai sempre acontecer a alteração desse radical. A palavra muda, se transforma. Então eu mudo a palavra e mudo a classe gramatical. Aqui a palavra, na imprópria, a palavra ela permanece intacta e ela sofre alteração gramatical por um processo chamado substantivação. Beleza? Fiquem com Deus e até mais.